Paz de Jesus, amor de Maria, com imensa alegria que estamos aqui no nosso penúltimo dia do nosso curso preparatório para a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Vamos iniciar pedindo ao Espírito Santo sobre nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos fecundos, através da tua palavra em nossos corações. Amém. A leitura da palavra de Deus, separei duas hoje, tá? Conforme nos pede o estudo de hoje. O primeiro é João 14:5, que diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para contemplar essa leitura, vamos colocar aqui no tratado o número 152 de São Luís. 152. Que é o quinto motivo dessa devoção. Essa devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união de Nosso Senhor. E nisto consiste a perfeição do cristão. Por que ele fala que é um caminho fácil? Porque Jesus Cristo já abriu esse caminho quando veio, através de Nossa Senhora, né? E curto, perfeito e seguro, né? Porque é um caminho que já aconteceu. A nós já foi aberto esse caminho, a nós resta seguirmos, né? E na palavra de Deus hoje Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos, lembra que nós conversamos sobre a escola de Maria, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a escola de Jesus, que a primeira criatura a entrar nessa escola de Jesus foi Maria. Porque ali, né, com Jesus em seu ventre, desde o momento da anunciação, depois cuidando do Jesus, aprendendo com Jesus desde o seu nascimento, ela foi guardando em seu coração, né? Ela foi a primeira discípula do nosso Mestre Jesus. E a partir da nossa consagração, nós estamos entendendo que nós queremos sermos também, assim como Maria, seguir esse caminho, né? Maria foi discípula. A primeira discípula, nós queremos também ser discípulos. E aqui nós vamos entender a diferença de discípulo e apóstolo, tá? Discípulo é aquele que está na escola ali, aprendendo. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus. E apóstolo é o missionário, né? Ele já está em missão, ele foi enviado para uma missão. Então, os apóstolos ali ficaram 3 anos como discípulos de Jesus. E quando a gente contempla, eu terminei de assistir aquela série The Chosen, né? Não sei se você já ouviu falar, mas antes não tinha, agora ela já está na Netflix. E ali mostra um pouquinho da vida, especialmente de cada apóstolo. E quando nós contemplamos, né, eles, e a gente vê assim, meu Deus, como eles foram cabeçudos, né? Desculpa a palavra. Tem uma passagem onde Jesus estava explicando, né, sobre o que ia acontecer com ele. Aí os discípulos ficaram brigando, quem ia ficar em primeiro, quem ia ficar em segundo, sabe? Então a gente fala assim, meu Deus, como esses discípulos foram escolhidos a dedo, né, por Jesus, a seguir esse caminho com Jesus, a entrar na escola de Jesus, né, como discípulo durante os 3 anos. E a gente contempla na história que depois que Jesus morreu, e digamos, não sei se pode dizer assim, mas a ficha deles caíram, nós sabemos que eles se transformaram em grandes missionários, né? Levando o anúncio da palavra de Deus aos 4 mundos. E eles viraram santos, né? Quando a gente pensa em São Paulo, Pedro, né? Que negou Jesus.
E tantos, né, os apóstolos ali, a gente fala, meu Deus, se eles como discípulos escolhidos, eles conseguiram, nós também podemos conseguir. É só a gente entrar nesse caminho de sermos discípulos de Jesus. E a nossa consagração é isso que ela nos coloca, né? Nesse caminho de discipulado. Jesus, ele vem selar esse compromisso conosco. E nós precisamos assumir essa postura de sermos discípulos. É saber que Jesus é o nosso mestre, é o nosso professor. Jesus, nós já lemos aqui essa passagem, que ele diz que é importante chamá-lo de Senhor, né? Aquele que diz Senhor, Senhor. Mas, como Senhor e Mestre, nós sabemos que ele, sendo o Senhor, o Mestre, o Rei, ele lavou os pés dos seus discípulos para mostrar, porque naquela época, quem lavava os pés eram os piores dos empregados, sabe? E Jesus, naquela cena ali de lavar os pés dos seus discípulos, ele quis mostrar ali tantas coisas, né? De que quero ensiná-los como agir. Vocês são meus discípulos e como eu quero ensinar vocês a agir, né? Que vocês se coloquem em posição de servir, de servidão. Ele quis nos ensinar. E Jesus, ele precisa ser o nosso mestre, o nosso Senhor, nosso Rei. Ele nos ensina, né, o caminho. E aqui nós entendemos que ele é nosso mestre, ele é nosso sacerdote, e ele vai ao Pai pedir para que o Pai derrame a sua misericórdia sobre nós, né? Ele é o nosso Deus. E a meta da nossa consagração, São Luís fala aqui, que é o nosso fim último, é essa profunda e íntima união com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele revela, eu separei aqui em Êxodo, quando ele aparece para Moisés, né, como a sarça ardente lá, que Deus diz, Moisés, Moisés, aí Moisés diz, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Aí Deus fala, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. E o Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi seus clamores por causa dos opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos, e desci para livrar-nos da mão dos egípcios, e para fazê-los subir no Egito para uma terra fértil e esperançosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus e os amoreus, os fariseus, os hebreus e os jeduseus. Agora eis que os clamores de Israel chegam até mim. Aí essa parte, aí ele fala assim, lá em 14, Deus responde, aí Moisés pergunta, né? Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhe responderei se perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. Palavra do Senhor, graças a Deus. E ele fala de novo, eu sou. E aqui nós entendemos que eu sou é o nome sagrado de Deus, né? Porque para tudo o homem deu um nome, né? Livro, plantas, animais, porque existe um certo domínio. Ali quando Deus fala essa palavra sagrada, que significa lá em Êxodo 3, né? Também fala que essa palavra significa Yahvé, eu sou é uma palavra sagrada. E quando ali para Moisés em Êxodo, Deus fala eu sou o grande, eu sou aquele que sou, né? Ele quis dizer assim, vocês não têm domínio sobre mim, né? Eu sou. Esse é um nome sagrado. E o Deus, esse nome sagrado, Moisés teve essa experiência aqui que nós lemos, né? E aí, o que nós podemos entender desse eu sou? Nós lemos aqui, olha que lindo, que Deus fala em João 2, que eu separei aqui também. João 2, 6.
assim, eu sou, não sei se é João 2:6, depois eu vou procurar aqui, mas diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o modelo igual a nós, menos no pecado, né? Então, nós vamos entender aqui que Deus fala, eu sou caminho, verdade e vida. E Jesus veio. Por que os sacerdotes ficaram com tanta raiva de Jesus, né? Porque perguntou, mas quem você é, né? E Jesus falou, diz que é filho de Deus, né? Que veio. Aí ele fala, eu sou. Aí escandalizou os sacerdotes que pediram a crucificação de Jesus. Porque eu sou para eles, desde o livro de Moisés, né? Eles, lá em Êxodo, eles entenderam que era uma palavra sagrada, era o nome de Deus. Então, aquele homem ali estava dizendo que era Deus, né? Então, eles ficaram horrorizados. Por isso que Jesus foi à cruz, né? Então, por isso que é importante nós contemplarmos e meditarmos a paixão de Jesus Cristo. Sempre, 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 sempre. É o melhor livro para nós lermos. Para os judeus é um escândalo, para o mundo é loucura, mas para nós é uma força de Deus, é a sabedoria de Deus, né? Porque nós olhando para Jesus na cruz, entendendo todo esse sacrifício de Deus por nós ali no momento da sua cruz e meditar a paixão de Cristo, conhecer a verdade, toda essa verdade, a vida, né? Então, Jesus é o caminho. E qual é o caminho que nós devemos seguir, né? Ele fala os 10 mandamentos. Nós contemplamos aqui, estudamos sobre os 10 mandamentos na primeira parte do nosso curso. Podemos voltar aqui o estudo quando nós quisermos. Porque os 10 mandamentos é o alicerce da nossa vida. Nessa caminhada com Jesus. Ele veio nos ensinar o caminho, que são os 10 mandamentos. Claro que os 10 mandamentos é o alicerce. Em cima dos 10 mandamentos, que é a base, que é o caminho de seguir Jesus, a partir desse alicerce, nós devemos crescer em nossas virtudes, que é a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a temperança, a simplicidade, a humildade, a mansidão, a doçura. Crescer nas virtudes é conhecendo, né? Principalmente, nós temos o alicerce, que é os 10 mandamentos, e crescer nessas virtudes, sabe uma dica que eu aprendi com o irmão Luiz Maria, que ele nos dá a dica de como seguir os mais 10 mandamentos, está ali, tá posto, né? Nós temos que sempre estar revisando eles, e no sacramento da confissão, está sempre nos purificando deles, mas crescer nas virtudes nos ajuda muito, muito, muito estudar a história dos santos. Ele sempre fala isso. Qual é o santo que você já leu o livrinho da história, o livro mais grosso da história do santo, né? Esse ano que passou, eu pude aprofundar um pouco mais em São Francisco de Assis, depois em Santo Antônio, consequentemente veio Santo Antônio, e desde o ano passado a direção espiritual sempre me fala que sempre assim o santo quer nos acompanhar para nos auxiliar, né? Porque a vida dos santos é aqueles que souberam caminhar, né? Tem algo que é muito comum entre eles. Eles amavam Jesus, eles amavam a Virgem Maria, eles amavam a Palavra de Deus, eles amavam a Eucaristia. Então, todos os santos têm isso em comum. Então, eles podem ensinar que através da vida deles, que não foi fácil, é possível caminhar, né? Essa estrada com Jesus. E eu recebi a graça de receber uma rosa de Santa Teresinha, e eu senti esse chamado, e a diretora espiritual fala que a gente tem que começar a prestar atenção nos sinais, que o santo nos escolhe também, num sonho, através de alguma palavra de alguém, um santo nos escolher para seguir, porque existem muitos santos, né? Para seguir um estudo mais aprofundado. Então, a partir de agora, né, com a nossa consagração, nós vamos ficar mais atentos a esse chamado do santo por nós, né? De entender, quando eu recebi essa rosa, eu senti como um sinal de Santa Teresinha, de que era para eu me aprofundar um pouco mais. E é muito linda a história dela, me dá muita força. Ela, aos 24 anos que ela morreu, e as frases dela de força e de superação e
de Fortaleza me ajudam muito, 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 muito. Santo Antônio, a sua sabedoria e humildade de São Francisco é um caminho de conversão para nós, né? De buscarmos crescer em nossas virtudes de fé, esperança, caridade, simplicidade, doçura. Santa Teresinha me traz muito isso, a doçura de uma filha de Deus, sabe? Que é o que eu preciso desenvolver. Então nós precisamos buscar esse auxílio. Então Jesus é o caminho, que são os 10 mandamentos. A verdade, que é a verdadeira fé, ele nos traz a verdadeira fé. E a vida, que é a vida em sua plenitude, né? A vida, eu vim, João 10:10 diz assim, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, vida eterna. E essa vida na Trindade morando em nós, essa vida sobrenatural. Então, Jesus disse, aquele que beberá da minha água jamais terá sede. E como nós nos alimentamos dessa vida de Deus, os sacramentos, comunhão, confissão, com isso nós aumentamos as nossas graças, né? A nossa vida dessa Trindade morando em nós. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensina os 10 mandamentos com a sua vida, né? A sermos pessoas melhores. Então nós temos que entender que Jesus é o nosso rei. Através dele, né? Quem veio depois dele? A Virgem Maria, o seguindo como apóstolos, né? Como discípulo, a Virgem Maria, os apóstolos que depois se tornaram discípulos, os mártires, os santos, e aí nós buscamos através de todo esse exemplo, né? Nós estamos aqui. Jesus é o caminho, né? A verdade e a vida. Depois Jesus, a Virgem Maria. Depois da Virgem Maria, os apóstolos. Depois dos apóstolos, os mártires, os santos. E nós, nessa caminhada aqui, querendo seguir tudo isso. Então vamos pedir essa graça de Deus para que nós possamos, né, caminhar com Jesus, caminhar nessa escola de Jesus, que é o nosso fim último da nossa consagração às mãos de Maria, né, para chegarmos ao caminho, a entrarmos nessa escola verdadeira com Jesus. Amém? Então é isso, vamos agora para as nossas orações, né? Exercícios espirituais para a nossa consagração. Um beijo, até amanhã e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Iniciamos agora a nossa terceira semana de exercícios espirituais. Adquirir conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclicos, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das almas, santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós.
Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e penitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e terpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente, do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Da vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. Do dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ainda que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis inspirarmos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis criais em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que nós vos digneis conhecer-nos a verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que nos digneis receber-nos o número de vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que nos digneis ouvirmos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que do mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre das suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ave do mar estrela, ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos, dai-nos todo bem. Mostrar-se nossa mãe, levando a vós a quem por vós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guia-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus ao Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdócio eterno,
o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho. Sapiência minha preclara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia, sois enfim toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por quem toda a minha vida não amei, porque não desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir desse momento o meu coração só deseja a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos da minha alma, correi que já bastasse tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anatema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o meu coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente, e sede vós a minha vida. Acenda-me da minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, no caminho, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós.
Sede-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, ouvi-nos, Senhor, de todo o mal. Livrai-nos, Senhor, de todo pecado. Livrai-nos, Senhor, de vossa ira. Livrai-nos, Senhor, das ciladas do demônio. Livrai-nos, Senhor, do espírito da impureza. Livrai-nos, Senhor, da morte eterna. Livrai-nos, Senhor, do desespero das nossas inspirações. Livrai-nos, Senhor, pelo mistério da vossa santa encarnação. Livrai-nos, Senhor, pela vossa natividade. Livrai-nos, Senhor, pela vossa infância. Livrai-nos, Senhor, pela vossa santíssima vida. Livrai-nos, Senhor, pelos vossos trabalhos. Livrai-nos, Senhor, pela vossa agonia e paixão. Livrai-nos, Senhor, pela vossa cruz e desespero. Livrai-nos, Senhor, pelas vossas angústias. Livrai-nos, Senhor, pela vossa morte e sepultura. Livrai-nos, Senhor, pela vossa ressurreição. Livrai-nos, Senhor Jesus, pela vossa ascensão. Livrai-nos, Senhor Jesus, pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia. Livrai-nos, Jesus, pelas vossas alegrias. Livrai-nos, Jesus, pela vossa glória. Livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que disseste, pedis e recebereis, buscais e achareis, batei e vos abri-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedei-nos a nós que vô-los pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nos vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.